Audio Jungle. Audio Jungle. O Beck Novaes aqui novamente. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os 10 diferenciais que vocês precisam conhecer sobre a nossa plataforma Homes, tá? Bom, sem mais delongas, vamos lá para a apresentação. O primeiro diferencial é o seguinte: você não precisa ser especialista em BPM. Bom, embora o Homes ele se baseie na notação BPMN, nós deixamos uma série de coisas de fora de propósito, porque nós nos baseamos, nós acreditamos bastante no princípio de Pareto, que diz o seguinte: 20% das funcionalidades representam 80% dos benefícios. O que acontece com a maioria das plataformas de BPM é que o pessoal está bastante preocupado em ser bastante fiel ao padrão BPM. Isso traz uma série de complexidades. Se você pesquisar BPM na internet, você vai ver inúmeros livros, e a gente resolveu tomar um outro caminho. Embora a gente se baseie na notação, a gente tem menos elementos, e algumas coisas nós resolvemos deixar de fora de propósito, outras coisas nós resolvemos adicionar como funcionalidade, visando o quê? Visando a praticidade, tá? Para isso ficar mais claro, eu vou continuar aqui. Seguinte, por exemplo, os nossos diagramas eles geralmente são mais simples, né? É muito comum que numa plataforma que segue a risca o BPM você tenha aqui um gateway com uma série de, digamos assim, de caminhos possíveis e uma série de tarefas, tá? No nosso caso, você consegue muitas vezes fazer exatamente isso, né? Você tem um início aqui, uma tarefa no meio, por causa de alguns recursos técnicos que nós disponibilizamos, e o fim. Então, você não precisa utilizar gateway para tudo enquanto é coisa na nossa plataforma, tá? A outra coisa, seguindo a mesma linha de raciocínio, é que nós resolvemos adotar recursos que nós consideramos mais práticos. Por exemplo, no caso do Home, se você desenha um diagrama do jeito que está aqui, tá? Você tem aqui uma seta que leva para uma tarefa, aqui você está escrito enviar, e aqui nessa outra tarefa você está escrito aqui nessa seta aprovar e reprovar. Significa que no caso aqui o aprovar e o reprovar se tornam automaticamente botões na sua tela. Então você não precisa ir em vários outros lugares para ter que parametrizar, customizar, simplesmente porque você quer criar um botão na tela, né? Então esses são alguns exemplos. Eu não vou ficar só na apresentação, então eu vou agora lá na plataforma para mostrar para vocês o que a gente quer dizer com isso, tá? A primeira coisa é a seguinte: a primeira coisa é que, como eu disse para vocês, a gente diminui a utilização de gateways com alguns recursos que nós disponibilizamos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um recurso, um processo de admissão, né? E aqui na tarefa enviar documentos, o que eu tenho? Eu tenho um recurso no Homes que nós chamamos de... Aqui eu tenho um conjunto de documentos que eu vou solicitar quando estiver nessa etapa. Aí eu venho aqui e seleciono essa opção visível C. Significa o quê? Significa que esse documento ele vai aparecer apenas se a função do funcionário for igual ao eletricista, tá? Graças a esse recurso que nós podemos utilizar nos documentos e nos campos, a gente não precisa ficar fazendo um monte de gateway para tratar situações e saber se eu devo mostrar ou não um documento, se eu devo pedir ou não um campo, tá? Então vou mostrar para vocês isso aqui funcionando, é mais ou menos assim, ó. Quer ver só? Eu vou criar um novo processo aqui de admissão, tá? Vou colocar meu nome aqui, Beck Novaes, vou digitar o número de CPF aqui, vou selecionar um contrato, tá? Vou colocar a função, sei lá, motorista. E uma data de início. Vocês vão ver que porque essa função ela é motorista, eu não estou pedindo um documento aqui que é o certificado NR10. Por quê? Porque esse tipo de documento, o certificado NR10, eu devo pedir apenas para as pessoas que são eletricistas. Então deixa eu colocar aqui o nome, por exemplo, Leônidas, digitar um número de CPF aqui, vou selecionar aqui um número de contrato, função, agora sim, ó, eletricista, tá? E uma data de início. Agora, porque a função aqui é eletricista, eu estou pedindo um documento a mais, que é esse certificado NR10, tá? Então eu não precisei de um gateway para isso, eu consegui fazer isso de uma maneira muito mais simples, o que deixa os nossos diagramas mais simplificados, tá? A outra coisa é o seguinte: por exemplo, aqui eu tô vendo aqui um botão enviar, tá? Por quê? Porque no meu diagrama o nome da seta aqui é enviar. Vamos mudar esse botão? Vamos mudar o nome desse botão? Então vou voltar no meu diagrama, eu vou selecionar aqui no admissão, vou vir aqui e vou escrever aqui concluir. Vamos fazer uma outra coisa aqui? Vamos mudar a cor do botão? Então seleciono a minha seta, clico aqui no verdinho, clico em salvar, vou voltar lá, vou iniciar o processo, admissão,
tá? Deixa eu colocar aqui Fabiano, digitar o número de CPF, vou selecionar aqui um outro contrato, função eletricista também, tá? Data de início, iniciar. Agora eu vou lá na minha tela de tarefas, vou assumir. O que aconteceu agora? O meu botãozinho lá tem o label concluir e ele é verde. E vocês viram aqui que em menos de 2 minutos eu consegui mudar esse comportamento do sistema, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então esse foi o benefício número 1, né? Você não tem que ser especialista em BPM e você consegue fazer as coisas de maneiras muito práticas, porque a nossa preocupação é menos em ser fiel a um conceito que a gente sabe que é complexo e facilitar realmente a implementação de soluções que vão resolver o problema das empresas, tá? Bom, o diferencial número 2 é o seguinte: os funcionários eles não são expostos ao excesso de informação. O que acontece com muito sistema de BPM tradicional, eu até fiz uma adaptação, né? Isso aqui é uma imagem famosa, que você tem um produto típico do Google, que geralmente é uma caixa de texto e uma busca, um produto típico da Apple, que é tudo praticamente touch, com um único botão que é inteligente, que consegue fazer uma série de coisas, e você tem os BPMs tradicionais, que você tem um monte de campo, um monte de informação, um monte de botão, enfim, tem cara mesmo daquelas aplicações tradicionais, que é totalmente diferente das expectativas que as pessoas têm hoje com os aplicativos mais modernos, tá? E a gente adota uma abordagem totalmente diferente, tá? A primeira coisa que a gente faz é evitar o excesso de informações. Então, assim, por default, os nossos processos não vão trazer um monte de coisa na cara dos usuários. Se o usuário clicar aqui em detalhes, aí sim ele vê tudo. Mas, caso contrário, ele vai ver uma quantidade de informações bastante reduzida, tá? Então, cabe à pessoa que está configurando o processo definir o que eu quero mostrar, o que é importante de mostrar no corpo da minha tarefa. Eu vou mostrar isso para vocês mais adiante. É super fácil configurar isso, tá? E a outra coisa muito bacana é que eu consigo customizar o que a gente fala que é o título do processo, que é essa área principal aqui, ó, esse cara de destaque, né? Eu tô vendo aqui Back Novice, eu tô vendo aqui Bem-vindo ao Homes, eu tô vendo aqui o nome de um fornecedor, com mais uma informação que é o código do fornecedor, com mais uma informação que é o mês e o ano. Então, como isso aqui a gente consegue fazer isso de uma maneira customizada, a gente foge daquilo que os BPMs tradicionais fazem, que é na sua área de tarefas você tem uma tabela com um monte de coluna e com um monte de informação, e isso dificulta bastante a adoção por parte dos usuários, porque quanto mais informação você tem na tela, mais perdido você fica, tá bom? Então a gente adota essa abordagem aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? A primeira coisa então é a seguinte: tá vendo aqui, ó? Aqui eu tô mostrando só o nome e o CPF, tá? Mas se eu clicar aqui em detalhes, eu tenho o nome, o CPF, a data de início, aqui eu tenho o contrato, que se eu clico aqui eu tenho um monte de informação do contrato, que se eu clico aqui eu tenho um monte de informação do meu fornecedor, né? Só que por default eu não trago esse monte de informação aqui no corpo da minha tarefa. A nossa filosofia é que a gente vai colocar no corpo da tarefa apenas aquilo que a pessoa precisa para tomar uma decisão. Tá bom, mas como que eu mudo isso? Se eu quiser mais informações aqui, tudo bem, eu vou lá na minha configuração do meu processo, mais uma vez eu vou chegar aqui no meu processo de admissão, e nessa etapa aqui de enviar documentos, os campos que a princípio estão visíveis apenas nome e CPF, agora eu quero mostrar também o número do meu contrato, somente leitura, e eu quero mostrar também a função como somente leitura. Salvei, agora eu vou inicializar o meu processo. Vou pegar aqui um processo de admissão, vou colocar aqui Luciana, um número de CPF, vou colocar aqui um número de contrato, a função, vou colocar também eletricista para poder pedir aquele documento a mais. Vou selecionar uma data aqui, vou clicar em iniciar. Agora eu volto no meu processo, eu tenho informações a mais, que é o número do meu contrato, que é somente leitura, e a função eletricista, que é somente leitura. Então, o que eu vejo acontecer em muito sistema é que, por padrão, a gente traz um monte de informação. Então, pensa naquele usuário que entrou no sistema a primeira vez, né, e vai se deparar com aquele monte de texto, aquele monte de coisa, tá? Imagina você trazer aqui todas as informações do contrato, todas as informações do fornecedor, enfim, por isso a gente tem uma abordagem bastante diferente. Outra coisa é que aqui eu estou mostrando o nome da pessoa mais o CPF. Como é que eu fiz isso? Isso aqui é facilmente customizável, tá? Isso aqui a gente fala que é o título do processo. Como que eu faço isso? Eu vou voltar lá em soluções, vou pegar mais uma vez aqui recursos humanos, o processo de admissão, tá?
Vou selecionar aqui, na verdade, vou selecionar aqui nessa área que eu tenho título, tá? Eu estou pegando por enquanto só o nome e o CPF. Vamos supor que eu quisesse pegar o nome do fornecedor também. Como é que eu faço para pegar o nome do fornecedor? Na verdade, eu estou aqui tirando proveito de um recurso do Homes, que é o que a gente fala que é o Script Editor, tá? Ou seja, nós temos algumas funcionalidades de low code, uma ferramenta que com pouco código você consegue implementar comportamento dinâmico. Então eu vou clicar aqui, ó, eu tenho todos os campos dentro de contrato, dentro de fornecedor, eu quero o nome do meu fornecedor. Então contrato.fornecedor.nome, eu só vou pegar essa informação aqui, ó, vou colocar aqui no nome do CPF, por exemplo, só para vocês verem, tá? Vou clicar aqui, vou clicar em salvar, vou botar para executar mais um processo, vai ser um processo de admissão, tá? Vou colocar aqui o nome Leandro, vou digitar um número de CPF, vou selecionar aqui um contrato, vou colocar uma função aqui, sei lá, motorista, agora eu não faço questão que apareça aquele tipo de documento, vou clicar no iniciar, e agora na hora que eu iniciei o processo, eu tenho Leandro Risotolândia, que é o nome do meu fornecedor. Então vocês viram que com poucos cliques, utilizando alguns recursos aqui de low code que nós temos dentro da ferramenta, eu consegui um comportamento dinâmico, tá, no título do meu processo, tá? Então assim, eu consigo manter o título do meu processo com as informações que eu achar relevante, eu consigo manter o conteúdo da minha tarefa com as informações que eu achar relevante, e assim eu tenho uma plataforma clean e muito mais fácil para os usuários, tá bom? Então continuando lá, vamos para o benefício número 3, tá? Que é o seguinte, os usuários não terão que reaprender um sistema totalmente diferente, tá? Você já deve ter percebido aí o seguinte, a nossa tela de tarefas, ela se parece muito a um sistema de e-mail. Aqui não tem muito segredo, eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês exatamente o que eu tenho na minha tela de tarefas, tá? No nosso entendimento, pessoal, na maioria do tempo, 90% dos usuários vão se preocupar apenas com essa tela, tá? Não precisam se preocupar com as outras informações. Existem outros momentos, outras necessidades e outros contextos que sim, eu vou para outros lugares, mas na maior parte do tempo, a questão é o seguinte, o que tem na sua caixa de entrada é responsabilidade sua. Então eu posso ver as concluídas, tá? E eu tenho uma outra área de filtros aqui que eu poderia vir e falar, por exemplo, que eu quero ver só os processos de admissão na hora que eu aplico, tá? E que aqui no caso só tem processos de admissão. Deixa eu criar um outro processo aqui, deixa eu ver alguma coisa que eu tenho aqui, deixa eu ver, por exemplo, um processo chamado de processo simples, vou selecionar aqui o cliente, tá? Aí eu venho aqui, agora sim na hora que eu venho no filtros, ó, ou eu tenho todos esses campos aqui, ou eu tenho, na verdade, ou eu tenho todas essas tarefas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou eu venho aqui no filtro, tenho 1, 2, 3, 4, 5, porque nesse filtro aqui eu já filtrei pelo processo de admissão, tá bom? Então assim, tem realmente, o sistema realmente ele lembra muito a maneira como as pessoas trabalham com um sistema de e-mail, tá bom? Bom, então continuando aqui, o nosso item número 4 é o seguinte, alguns workflows não precisam reduzir a flexibilidade dos processos. O que acontece é que a gente percebe que em muitos processos, quando o pessoal vai desenhar, eles desenham de tal forma que tudo precisa de uma aprovação. Vai para uma etapa, alguém tem que aprovar. Vai para uma etapa, alguém tem que aprovar. Onde na maioria das vezes, pessoal, basta as pessoas elas se conversarem. Às vezes eu só quero uma informação. Oh, por que você fez isso? Por que você fez assado? A gente pode tirar proveito de comentários para isso, né? O que acontece é que em muita ferramenta os comentários eles ficam escondidos, você não consegue saber, você não consegue tirar muito proveito disso, tá? No caso do Homes, os comentários eles têm um papel de destaque no sistema, tá? Então fica muito fácil as pessoas que participam do processo se comunicar e com isso a gente não precisa ficar criando uma etapa de aprovação para tudo que eu vou fazer no sistema, né? Nem sempre eu preciso dessa burocracia da aprovação, tá bom? Então vou mostrar para vocês como é que funciona os comentários do Homes, tá? Então vou fazer o seguinte, para mostrar os comentários, eu vou vir aqui nessa área e vou inicializar um processo também de admissão com esse usuário aqui que é o Carlos da RH Central. Deixa eu colocar um nome aqui, por exemplo, eu vou colocar o nome Luiz, tá? Vou digitar um CPF, vou selecionar aqui um contrato, vou clicar em iniciar. Tá? Então essa pessoa é a pessoa que abriu a solicitação e ela consegue acompanhar a solicitação aqui pela área de processos. Aqui na área de tarefas, por sua vez, ela não tem absolutamente nada, tá? Este outro usuário aqui, que é a Márcia lá da unidade, o que acontece? Ela tem uma tarefa na caixa de entrada dela. Ela não tem nada aqui ainda, porque ela não participou do processo, não foi ela que abriu o processo, mas ela tem uma tarefa aqui na caixa de entrada dela, tá? Então o que acontece? A Márcia, ela pode se comunicar com o Carlos de uma maneira muito fácil, tá bom? E para mostrar isso de uma maneira mais interessante para vocês,
Vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho da minha janela. Tá? E quando eu diminuo o tamanho da minha janela, ele automaticamente se torna responsivo, tá bom? Então deixa eu arrastar aqui também, diminuir o tamanho da janela aqui nesse caso também, tá? E aí se torna responsivo, o que significa que eu posso acessar via mobile, tá? Deixa eu pegar essas duas janelas aqui que são as que me interessam, ok? Então o Carlos, que foi quem abriu a solicitação, ele vai cobrar a Márcia, que é quem está com a tarefa lá que não foi concluída ainda. Então ele vai perguntar assim, olá, por que está demorando tanto? Ok? Vai clicar em enviar. Veja, a Márcia já recebeu um comentário aqui e a Márcia vai responder, olá, estou dependendo de outras pessoas. Vai clicar em enviar, enviou. E aí a pessoa recebeu outro comentário aqui, tá? Então assim, fica muito fácil da pessoa que fez a solicitação, né, na área de processos, se comunicar com a pessoa que tem a tarefa, que é a pessoa que está na área de tarefas, ok? Então com isso a gente percebe em muito processo que a gente conversa com os clientes que eu elimino bastante a necessidade de ter que ficar fazendo volta e vai, aprovação e reprovação, tá bom? Então essa é uma outra técnica que a gente acha que do ponto de vista de usabilidade funcionou muito bem, tá? Dando continuidade aqui, a gente tem um recurso que a gente chama de participantes externos, que é aquele momento onde a pessoa que não tem usuário, ela precisa participar do sistema, tá bom? E a gente consegue implementar o participante externo de uma maneira muito fácil, pessoal. Basta eu criar uma tarefazinha aqui, ó, que tem essa cartinha, e essa tarefa eu consigo parametrizar para poder mandar para um celular, ok? Então significa que quando eu vejo isso aqui vai enviar um link que a pessoa participa via celular sem ter necessariamente usuário no sistema. Eu vou mostrar isso para vocês. Funciona mais ou menos assim. Eu vou voltar aqui para este ambiente, tá? E aqui eu tenho um processo já configurado. Deixa eu mostrar a primeira configuração desse processo para vocês, só para vocês verem que é uma configuração muito simples realmente. Eu chamei esse processo aqui de enviar ponto usuário externo, tá? E aqui nessa configuração, o que eu fiz? Como o meu processo ele trabalha com uma tabela, basicamente aqui na hora da configuração eu falei que aqui eu quero o campo celular e aqui eu quero o campo e-mail, tá? E como na inicialização do meu processo eu peço essas duas informações, o celular e o e-mail, é por isso que na hora que chega nessa etapa, ele consegue passar essas informações aqui como parâmetro para configuração e aí as coisas já acontecem naturalmente. Então é muito fácil configurar, eu vou mostrar para vocês agora isso funcionando. Tá? Então basicamente vou inicializar um outro processo aqui que eu vou chamar de ponto usuário externo, vou colocar o meu celular, vou colocar o meu e-mail e vou clicar em iniciar, tá? Então ele já iniciou, eu vou ver aqui no histórico inclusive que já foi